E assim, telespectador, nós estamos retornando com o programa em que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, parte por parte. E na sequência, sobre o capítulo 4 desse livro, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na primeira parte, antes do intervalo, nós demos destaque ao diálogo entre o senador, o príncipe, dos judeus, Nicodemos, com Jesus, tirando aí toda uma aplicação para a ideia de renovação, de renascimento, mas também e principalmente de reencarnação. Então vamos dar agora prosseguimento aos comentários. Bom, como nós vimos, a questão do Nicodemos, após a pergunta de Nicodemos, Jesus responde para ele que ninguém pode ver o reino de Deus, ou seja, realizar aquela obra de Deus dentro de si, se não nascer de novo. E ele fala que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí a gente fica sempre nessa dúvida, o que é nascer da água e do Espírito? Aí dentro do Espiritismo, é interessante a gente tentar analisar sobre a ótica das chaves espíritas, o que seria nascer da água e do Espírito. E o nascer da água, a gente utilizando, enfim, toda a simbologia que tem dentro da Bíblia, até os dicionários de grego da época, de grego e até os dicionários bíblicos, a gente vê que a água remete a essa ideia de dar à luz, a ideia de nascimento físico, de dar à luz a um filho, que poderia ser uma alusão ao líquido amniótico. E dentro do Espiritismo, a gente poderia ligar a essa ideia do processo de reencarnação. Quando o espírito retorna ao orbe, ele retorna ao plano físico. Então, o nascer da água é o processo do retorno do espírito ao plano físico. Todavia, e o renascimento do espírito? O nascer em espírito. O que seria isso? Seria o processo de regeneração espiritual, o processo de conscientização ou de despertar daquele espírito. Então, é um duplo processo. Muitos espíritos podem ficar reencarnando sucessivamente, sem necessariamente despertar do ponto de vista espiritual. Então, ele pode ficar reencarnando da água, mas sem necessariamente nascer do espírito. Mas, em determinada vida, ou em algumas vidas, ele pode nascer do espírito. Ele pode entrar em um processo de mudança, em um processo de despertar para o renascimento espiritual. Quando ele passa por um processo de conscientização e um processo de despertar, onde, como Emmanuel diz em várias mensagens, ele resolve carregar aquela cruz que lhe cabe em reparar aqueles erros, e ele começa aquele processo de autoburilamento. Então, esse é o momento em que há esse duplo processo de nascer da água e do espírito, quando se conjuga ambos. Aí o espírito vai entrar nesse processo de entrar para o reino de Deus. Mesmo porque, né, Flávio, o espírito tem o compromisso primeiro com ele mesmo. Enquanto nós não nos modificarmos, enquanto nós não nos aprimorarmos, não adianta fazer trabalho para aprimorar o próximo se aquilo não está contido dentro da gente. Sim. E o que é interessante é que dentro desse espectro, aqui dentro dessa interpretação, a família é um cadinho depurador, é uma ferramenta, porque aonde você reencarna, aonde se dá o processo do nascimento físico, se dá dentro do meio familiar. Aonde estão
as afinidades ou as desavenças? Aí, pegando esse seu gancho, quando Kardec estruturou e publicou o Livro dos Espíritos, na questão 205, ele fez a seguinte indagação aos espíritos. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, ao fazê-los recuar a existências anteriores. Aí os espíritos responderam: não, eles os ampliam, não os destroem. Então, o Livro dos Espíritos é a primeira obra da codificação. Depois veio o Livro dos Médiuns e terceiro veio o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, neste capítulo, Kardec retoma essa questão 205, nesse item, os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Então, ele começa comentando esse item com a mesma observação e resposta à questão 205 de O Livro dos Espíritos. E ele diz: os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Então, é na família que nós temos a oportunidade de receber espíritos que já são familiares, tanto do lado do bom sentimento, tanto do lado de aquisições que engrandeceram a nossa trajetória, como também aqueles desafetos aos quais nós prejudicamos em alguma existência pretérita ou que fomos prejudicados. Então, que ainda restam pontos, restam acertos a serem feitos para que nos libertemos desses grilhões que nos prendem ainda a momentos que nos fazem sofrer. Então, é nessa família que muitas vezes um espírito que é nosso desafeto, ele acaba voltando, por exemplo, como nosso filho. E numa nova roupagem física, em uma nova situação, pais se dedicam plenamente na condução daquele espírito, que se ele fosse lembrar do que aconteceu no passado, talvez interferisse naquele relacionamento de amor entre pais e filhos. Mas como a lei divina é sábia, a partir do momento que o espírito reencarna em um novo corpo, ele esquece o que aconteceu na sua vida pregressa, para que ele possa exercer o livre arbítrio, ou seja, colocar a sua vontade em exercício. E não se lembrando do que aconteceu, ele pode refazer sentimentos, ele pode reconstruir laços de afetividade, ele pode fortalecer esses laços de afetividade e assim vamos estendendo a nossa família espiritual, que ora nos acompanha numa reencarnação e ora ela nos acompanha na erraticidade, vibrando para o nosso sucesso quando adentramos a um novo corpo físico. É por isso que Allan Kardec, ele fez um comentário extremamente judicioso e sintético no Evangelho segundo o Espiritismo. Com a reencarnação, há solidariedade perpétua entre encarnados e desencarnados. Daí o estreitamento dos laços de afeto. Então, essa questão com que nós estamos enfeixando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo
é interessantíssimo, necessário e oportuno face a todas as investidas que a família em geral sofre dentro do contexto de nosso mundo. Pois bem, é momento sim de se repensar, não é? Para se valorizar os laços de família. São valores que estão na base da sociedade e que é exatamente essa ideia que contribui para o aprimoramento não só individual, né, das pessoas, dos espíritos reencarnados, do conjunto das famílias, mas no amplo contexto da própria sociedade. A propósito, nós lembramos que nós estamos completando o Jubileu de Prata, 25 anos da implementação da campanha Viver em Família. Essa campanha foi uma proposta que nasceu aqui de São Paulo, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE, que levou e contou com a aprovação do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. E essa campanha, ela utiliza um slogan e uma logomarca que são extremamente significativos. O importante é viver em família. Aperte mais esse laço, e que está fundamentado em O Livro dos Espíritos. Assim, telespectador, nesses programas do Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós estudamos o capítulo 4 do Evangelho, o nascer de novo, e dentro desse diapasão relacionado com laços de família, sem dúvida vale a pena buscarmos também subsídios na vasta literatura espírita. E aí nós recomendamos obras psicográficas de Chico Xavier, não é? Que tratam de família, assinadas pelo Espírito Emmanuel, tanto em forma de dissertação, de comentários, como em romances históricos, mas também as obras de Ivone Pereira, em romances e também análise sobre a família. Nós concluímos com este programa o estudo do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E convidamos a você, telespectador, para permanecer atento, acompanhando outros programas dessa série sobre Evangelho e Espiritismo em sua mais simples expressão. Até um próximo programa.